Amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês, dando continuidade à parte de quadro físico, quadro natural, geografia de Mato Grosso, certo? Geografia regional, vegetação. Agora nós vamos para a Amazônia. Pessoal, só lembrando o seguinte, eu pedi para a turma da edição aqui, para o Glauber, eu pedi para o pessoal colocar da seguinte maneira aqui. Essa parte de vegetação, eu estou dizendo aqui na boa, você deve assistir da seguinte maneira. Primeiro, assista a aula sobre Cerrado. Depois, esta aula sobre a Amazônia. E, por último, a aula sobre Pantanal. Por quê? Porque lá na primeira aula, na aula de Cerrado, eu tomei o cuidado de fazer a diferenciação para vocês entre o que é um tipo de vegetação e o que é um domínio morfoclimático. Certo? E aí eu expliquei para vocês que, se o pessoal perguntar, certo, quantos biomas importantes existem no estado de Mato Grosso, você vai responder, a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Certo? Se o cara perguntar quais são os 3 tipos de vegetação mais importantes do estado de Mato Grosso, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Agora, se ele perguntar quais são os principais domínios morfoclimáticos existentes no estado de Mato Grosso, Amazônia e Cerrado. O Pantanal não é. Vocês verão que eu enfatizo isso na aula sobre Pantanal mato-grossense. O Pantanal não é um domínio morfoclimático. Ele é um complexo vegetal. Ele é uma bacia sedimentar, ele é uma planície, ele tem clima tropical. Aí está tudo beleza, estrutura geológica, relevo e clima. O problema é a vegetação. Ele é um complexo vegetal, por isso que ele não é um domínio. Agora, essa diferenciação eu fiz na aula de Cerrado. Então, você já assistindo aquilo ali, fica claro o que eu vou falar aqui, beleza? Por isso que eu pedi essa sequência, Cerrado, Amazônia e Pantanal. Tá? Então, agora nós vamos para a Amazônia. Moçada, tá aqui o que eu falei, os 3 grandes biomas do estado, certo? E aqui em cima, e aqui uma parte do oeste do estado, é o bioma florestado, certo? Ah, mas a floresta, você falou, é uma formação arbórea, né? Exatamente. Agora, é bom você lembrar que parte desse bioma florestado é faixa de transição. É faixa de transição. É uma floresta subcaducifólia. A Amazônia mesmo para valer, só mais lá no nortão e aqui mais no extremo oeste, certo? Existe uma faixa de transição aqui, tá? Mas como você está percebendo, a maior parte da cobertura vegetal do estado de Mato Grosso é florestada. Ela é florestada, certo? E aí nós caímos no domínio amazônico. Domínio amazônico, vocês se lembram, nós já estudamos relevo. Aqui está uma definição, isso aqui está escrito, né, moçada? Vocês podem pegar no slide, vai estar lá, uma definição do relevo amazônico, em que o nosso amigo vai colocar que a Amazônia é basicamente uma grande bacia sedimentar, formada principalmente por depressões e planícies, com alguns planaltos residuais, certo? Aí que eu quero que você se lembre disso aqui, ó, que foi uma coisa estudada pelo professor Aziz Absaber. Aqui, ó. Ele descobriu que a Amazônia, ela se divide, a parte mais baixa, ela se divide em 3 níveis. Quais são? Primeiro, é isso aqui, ó. Isso aqui é o Igapó. O Igapó é a área às margens dos rios, certo? A margem dos rios, tá? Que é alagada boa parte do ano. O Igapó está alagado. É a parte mais baixa do relevo. Aí depois vem a várzea. A várzea. Que é a área alagada somente durante as cheias. Só durante as cheias. Ela é alagada. E finalmente vem a terra firme, que é a área que nunca é alagada. É a terra firme, certo? Beleza? Então, essa divisão altimétrica, feita pelo professor Aziz Absaber, ela levou a uma constatação. Qual é? É a seguinte. Na classificação do relevo dele, ele colocou que a Amazônia era dividida em planícies e terras baixas amazônicas.
O que seria a planície? O Igapó e a várzea. E o que seria a terra baixa? A terra firme. Aqui para cima é o Planalto das Guianas, aqui o Planalto Central. Certo? Só que nós estudamos a classificação do relevo do professor Jurandir Ross. Vocês se lembram que na parte de relevo eu expliquei isso aqui para vocês, que foi aquele projeto Radam Brasil, que fez o mapeamento do Brasil por radar. E o que você está vendo aqui? Pessoal, essa tonalidade escura de laranja são os planaltos, que em sua maior parte, e nós já estudamos isso, são planaltos residuais. Lembra aquela história que eu contei do Morro de Santo Antônio? Que não foi ele que subiu, nós é que descemos? Então ele é um resíduo? Aqui é a mesma coisa. São planaltos residuais. A tonalidade intermediária de laranja são as depressões. E aqui você tem 3 grandes depressões. Você tem a depressão da Amazônia Ocidental, que é esse número 12, a depressão norte-amazônica, que é o 13, e a depressão sul-amazônica, que é o 14. E aqui no estado de Mato Grosso, é principalmente quem? A depressão sul-amazônica. Que eu falei para vocês, cidades como Guarantã, Matupá, Peixoto, Paranaí, Itapiacás, Alta Floresta, todas elas estão nesta depressão do domínio amazônico, certo? Beleza? E entre esses planaltos residuais sul-amazônicos, encontra-se, por exemplo, aqui, ó o Pico da Neblina. Moçada, esse aqui é o Pico da Neblina, esse aqui é o Pico 31 de Março. São os 2 pontos mais altos do território brasileiro. Isso aqui dá mais ou menos 3.000 metros de altitude. Agora, olha se eu não posso fazer uma comparação com o Morro de Santo Antônio. Você está vendo aqui, ele aqui. Agora, olha como que em volta é tudo mais baixo. Significa que não foi ele que subiu, nós é que descemos. Você entendeu? Então, isso aqui é um planalto residual que você encontra aqui ao norte da Amazônia, na fronteira com a Venezuela e com as Guianas, certo? Então esse é o relevo do domínio amazônico, tá? Esse amarelinho aqui, ó, esse amarelinho aqui, mais clarinho, isso aqui é o que sobrou da planície amazônica. Você tem que entender que esse amarelinho aqui é o Igapó e a várzea. É a área que é alagada durante as cheias. O Igapó e a várzea, certo? Até aqui a água chega. Então, essa parte aqui é o que nós chamamos hoje de planície amazônica, que é essa tripinha amarela mais clara aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, nós vamos para o clima. Não precisamos falar nada, já estudamos. Vocês se lembram que na aula de clima, a gente colocou que o clima da Amazônia é um clima tipicamente equatorial. Pessoal, não se esqueça, palavra primitiva, palavra derivada. Se a linha do Equador passa aqui nessa área, nada mais natural do que o clima ser equatorial. Tranquilo, é um clima quente o ano todo, certo? Não tem 4 estações bem definidas, as temperaturas médias elevadas, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima é baixa e não tem estação seca, chove o ano todo, certo? Vocês se lembram que eu mostrei esse climograma para vocês. As colunas azuis, a quantidade de chuva, a linha verde, a temperatura média. Mês mais quente, 26. Mês de menor temperatura, 24. Diferença, 2 graus Celsius. É aí que você fala que este clima tem baixa amplitude térmica. A variação da temperatura é pequena, certo? Quente o ano todo. Outra coisa, lembra que eu expliquei para vocês o que é 1 milímetro de chuva? Lembra, Marcelo? Você falou que 1 milímetro é 1 litro de água por metro quadrado do terreno. E qual que é o mês mais seco aqui? 150 litros de água
por metro quadrado. Meu querido, você acha que isso é seco? Hã? Esse diz que é o mês mais seco aqui em Uaupés, lá no Amazonas. Então, esse é o clima típico da região amazônica, do domínio amazônico, clima equatorial. E aí você se lembra que eu falei para vocês que boa parte dessa chuva aqui vem do que mesmo? Ah, Marcelo, de um fenômeno que você explicou para a gente, está meio apagado aqui, mas dá para ler no slide. Evapotranspiração. Evapora a água da bacia e do solo e a floresta transpira. Vapor d'água sobe. Subindo o vapor d'água, a altitude aumenta. Aumentando a altitude, a temperatura cai. Caindo a temperatura, o vapor d'água condensa e condensando, ele volta na forma de chuva. É o que nós chamamos de uma chuva convectiva. É o tipo de chuva típico da região amazônica. E o nome desse fenômeno é evapotranspiração. Essa chuva ocorre muito graças a esse fenômeno. Certo? Beleza? Aí vem a vegetação. Vegetação. Pessoal, vamos começar tranquilo, floresta amazônica, vamos lá. Presta bem atenção. Primeira coisa, todo mundo se lembra. Coisa mais simples, vamos falar, muitas vezes a melhor resposta é a mais simples possível. O que é uma floresta mesmo? Dá uma olhada nessa foto. O que é uma floresta? Mas se é uma floresta, é um monte de árvore. Exatamente. Exato, é uma formação arbórea, por excelência. É uma formação arbórea. São árvores de grande porte, fanerófitas, megafanerófitas, 40, 50 metros de altura. E por que as árvores crescem tanto? Marcelo, você está na zona equatorial do planeta, a luminosidade, a insolação é abundante o ano inteiro, as árvores crescem atrás da luz solar. E você tem água, chove o ano inteiro. Então as árvores são de grande porte. São de grande porte. Certo? Por isso que é uma floresta, é uma formação arbórea. E são árvores de grande porte. Certo? Ô Marcelo, e as expressões aqui? Eu vou começar por aqui, ó. Você está vendo esse nomezinho aqui, Ileia. Pessoal, esse nomezinho, Ileia, foi um nome dado pelo grande naturalista alemão Alexander von Humboldt, quando andou aqui pela América do Sul no século XVIII, XIX, por ali. Certo? Quando ele viu a Amazônia, ele chamou a Amazônia de Ileia. Por quê? Porque ele queria caracterizar a Amazônia como uma ilha de verde. Então, a nossa ideia de Ileia é que é uma floresta o quê? Densa, fechada, compacta. Do céu você não vê o chão, do chão você não vê o sol. Ah, Marcelo, do chão você não vê o sol. O sol, não. Você vê fiapos do sol entre as copas das árvores. Fala para mim que você está vendo o chão aqui. Sobrevoa aqui. Fala que você consegue ver a superfície. Não vê. Não vê. É uma floresta densa, fechada, compacta. Daí a adoção do termo Ileia para ela. Inclusive essa parte aqui que você está vendo, fechadinha aqui, ó, essas copas das árvores aqui, isso aqui é o que o pessoal chama de o dossel da floresta. Essa parte aérea, lá em cima, as copas das árvores entrelaçadas. Você entendeu? Muito bem. Continuando, características dela. Moçada, é uma floresta higrófila. O que quer dizer higrófila, Marcelo? É uma floresta úmida. A umidade é muito elevada. Muito elevada. Porque chove muito, você tem a evapotranspiração, é muito úmido. Às vezes o pessoal reclama, Cuiabá é muito quente, seco. Pessoal, Manaus é pior ainda, é quente e úmido. Você está numa sauna a vapor. Você sabe que o vapor d'água ajuda a concentrar calor. Aquela velha história. Imagina que você está um dia aqui em Cuiabá, 3 horas da tarde, de repente começa a chover. Só que chove assim 5 minutos e para. Moçada, na hora que para de chover, a sua sensação de quente aumenta ou diminui? Aumenta. Aquele vapor saindo do asfalto quente, parece que você está numa sauna. Aumenta a sensação de calor. Então aqui é quente e úmido. É uma flor.
Perdão, é uma floresta úmida. Tem uma outra expressão que você também poderia adotar para ela. Vou escrever aqui do lado, tá? Se aparecer, você pode marcar verdadeiro. Tem problema nenhum. Ela é uma floresta ombrófila. O que significa isso? Pluvial. É uma floresta pluvial, ombrófila. Beleza? Ela tem essa característica. Tá certo? Tudo jóia? Muito bem. Marcelo, porque chove muito, pluvial, certo? Marcelo, heterogênea. Aí é moleza. Heterogênea você traduz em uma palavra. Qual é? Biodiversidade. Milhares e milhares de espécies vegetais diferentes. Biodiversidade. Ela é heterogênea, certo? Marcelo, autotrófica? Que história que é essa? O que é isso? Pessoal, presta bem atenção. Quando a gente fala que uma pessoa é autônoma, é aquela pessoa que é capaz de tomar decisões por si mesma. Certo? É por si. Auto, eu. Certo? Autonomia, eu tenho. Certo? Autocontrole, eu me controlo. Muito bem. O que é uma floresta autotrófica? Pessoal, trófos do grego significa alimento. Peraí, mas então eu alimento, como é que é isso? É exatamente o que você está pensando. A Amazônia, a floresta, ela produz o próprio alimento. Ela se alimenta de si mesma. Mas como que é isso? Você já ouviu falar. Aquela história de que frutos, folhas, galhos caem na superfície. Certo? Isso aí caindo na superfície, o que é? É matéria orgânica. E matéria orgânica faz o quê? Entra em decomposição. E entrando em decomposição se transforma no quê? Marcelo, é aquilo que a gente chama de humus. Matéria orgânica em decomposição. Agora, esse tal de humus não é o que a turma fala que é adubo? Marcelo, é verdade. Diz que é adubo, tem nutrientes. E esses nutrientes serão absorvidos por quem? Marcelo, pelo solo. De repente, com a água da chuva, esses nutrientes são carregados, vão para o solo. E aí, quem que vai absorver esses nutrientes? Marcelo, as raízes. Então ela se alimenta de si mesma. Ela produz o próprio alimento. Então ela é autotrófica. Por isso que você já ouviu falar que a Amazônia, ela não tem um solo rico. O solo da Amazônia, na maior parte, é pobre. Só na área de várzea, que você tem umidade, você pode ter alguma matéria orgânica ali, tudo bem. Certo? Principalmente para a agricultura familiar. Agora, a maior parte do solo amazônico não é um solo mineralogicamente falando fértil, rico. Não é, é pobre. Agora, como que ele consegue sustentar uma floresta desse tamanho? Porque a floresta produz o próprio alimento. Ela é autotrófica. Certo? Outra. Vamos lá. Latifoliada. Marcelo, latifoliado, o que é isso? Pessoal, é a mesma coisa você perguntar, o que é um latifúndio? Marcelo, uma fazenda grande. É uma grande extensão de terra, certo? Então, o que é latifoliada? Marcelo, são folhas grandes. As folhas são grandes, são largas, tem uma grande superfície de transpiração, você entendeu? São folhas grandes, largas, beleza? Marcelo, verde o ano todo? Sim. Fala para mim, qual é a estação do ano que você sobrevoa a Amazônia e as árvores estão peladinhas? Tipo siriguela ou ipê, que cai muita folha. Quando que acontece isso na Amazônia? Não, Marcelo, qualquer época do ano que você sobrevoa a Amazônia, ela está sempre verde. As folhas estão lá, há uma renovação constante. Beleza. Então isso significa que as folhas são perenes. Perennifolia. Olha que bonita a língua portuguesa. Verde o ano todo. Essas são características da Amazônia. Como vegetação, certo? E nós sabemos que ali você tem uma atividade econômica muito importante, que é o extrativismo. Espécies da várzea, como a seringueira, Hevea brasiliensis, certo? Ou a castanha do Pará, o guaraná, são extremamente importantes para as comunidades nativas, para os povos da floresta, que habitam a região amazônica. Muitos tiram disso aqui o seu sustento, certo? Beleza? Muito bem. Bom, a hidrografia, eu vou falar disso numa aula à parte, pessoal, mas eu vou falar aqui. Hidrografia, você está falando da maior bacia hidrográfica do planeta.
uma hidrografia riquíssima, vasta, certo? É a maior bacia hidrográfica do mundo, é o maior rio do mundo em extensão, o maior rio do mundo em volume d'água, certo? Então, tudo aqui, em termos de hidrografia, é gigantesco, certo? Beleza? E os solos são pobres, moçada, são solos de baixa fertilidade. Somente em algumas áreas, certo? De várzea, que você tem o alagamento, deposição de matéria orgânica, é que você vai ter uma fertilidade que possibilita o cultivo de determinadas culturas. Agora, na maior parte, os solos são de baixa fertilidade, lixiviados, podem sofrer também processo de laterização, assim como no cerrado. Beleza? Tudo bem? Agora, como nós estamos falando de vegetação, cobertura vegetal, domínio amazônico, é floresta, beleza. Qual é o maior pepino aí? Pessoal, o maior pepino é o desmatamento. Aí nós já podemos ir para a questão ambiental, é o desmatamento. Esse é o maior pepino. Certo? Beleza? Pessoal, veja bem, todo mundo se lembra que eu falei isso numa aula passada. Na aula de cerrado, por isso que eu peço para você assistir primeiro, na aula de cerrado eu deixo bem claro que, segundo o pessoal das entidades ambientais, ambientalistas internacionais, o pessoal que estuda meio ambiente, o cerrado, junto com a Mata Atlântica no Brasil, é considerado um hotspot. E você se lembra que hotspot é um ponto quente de biodiversidade. É uma área que já foi muito degradada, muito devastada, certo? No entanto, no pouco que restou dela, ela tem uma enorme biodiversidade. Por que a Amazônia não é um hotspot? Porque a maior parte dela ainda está conservada. Mas vocês sabem que o desmatamento é um problema muito sério, certo? Então, olha só, se nós observarmos aqui, tudo que você está vendo de vermelho, se bem que aqui está exagerado, tá? Aqui, ó, mais ou menos, aqui é cerrado, tá? Aqui é cerrado, não é Amazônia não. Agora, a partir daqui, aqui mais ou menos Mato Grosso já é, que é o nortão do estado, certo? Muito bem. Pessoal, esse aqui mas eu pego, porque isso aqui é uma foto velha, uma imagem velha, já antiga, mas é uma França desmatada. É uma França. Hoje já é mais que isso, claro, mais que isso. Tá? E aqui, geralmente, a gente trabalha com duas frentes, que a gente chama assim. Esse aqui é o arco sul do desmatamento na Amazônia, e esse aqui é o arco norte do desmatamento na Amazônia. Então, você tem o arco sul e o arco norte. Qual dos dois que é mais intenso? O sul, o nosso. Porque o processo de ocupação está se dando principalmente do sul para o norte. Então, daqui para lá é mais intenso, certo? Equivale a uma França. Só que, por favor, pessoal, já foi pior. Já foi pior. E eu coloquei isso aqui para vocês compararem. Moçada, o PRODES é o Programa de Cálculo de Desflorestamento. O DETER é a detecção de desmatamento em tempo real. Tá? Para você ter uma ideia, olha só. Bem aqui, ó, bem aqui. 2003, 2004. Bem aqui. Bem aqui. Foi quando o pessoal do programa Pânico teve aqui em Cuiabá para entregar o troféu Motosserra de Ouro para o senhor Blairo Borges Maggi. Ah, mas eu não sabia dessa. Vieram. Aquele negócio de fazer gozação e tal, mas gozação, mas com assunto sério. Porque naquele ano o desmatamento na Amazônia foi recorde. Na verdade, o recorde é aqui, em 95. Mas se você considerar os últimos 20 anos a partir de 2017, 20 anos, 2003, 2004 foram os piores anos. E o Blairo era governador de Mato Grosso. Ah, mas você não sabia o Blairo. Pessoal, por favor, primeiro que eu não tenho procuração para defendê-lo aqui, nem estou aqui para fazer isso. Aliás, com algumas coisas que estão acontecendo, também não morro de simpatias por ele. Mas é problema meu. Agora, aqui eu tenho que ser pingo no i, na vera. Pessoal, até parece que foi o Blairo que desmatou. Claro que não foi ele. Claro que não foi ele, pô. O problema é o seguinte. Desmatamento é um problema. Está aqui, ó. 27 mil quilômetros quadrados de área desmatada. 27 mil quilômetros. Certo? Principalmente pelo quê? Marcelo, atividade agropecuária. Certo? E o que você tem? Um empresário de sucesso, um cara que veio para cá, se fez sozinho, que a turma chama de um self-made man, né, nos Estados Unidos, um cara bilionário, tá? Representante do agronegócio, da classe produtora rural, e governador do estado de Mato Grosso. Pessoal, vocês sabem como é que é. Tem hora que você é estilingue, tem hora que você é vidraça.
A turma tinha que escolher alguém, pô. Qual que seria a figura pública mais visível para entregar um troféu motosserra de ouro com recorde na Amazônia? Ué, entrega para o governador de Mato Grosso. O cara é do agronegócio. O cara do setor produtor rural. Então pegaram ele para Cristo. Mas até parece que foi ele que desmatou. Não foi. Mas vocês estão vendo que aqui os índices eram alarmantes. Agora, meu querido, por gentileza, presta atenção. Está lá. Não vem falar para mim que piorou, Marina Silva. A fadinha da floresta. Para, gente. Você tinha 27 mil. Você traz para 5. Piorou? Piorou? Porque vocês sabem muito bem, moçada, que desmatamento não é uma coisa totalmente ilegal. Se o cara tem uma propriedade, entrou com uma licença ambiental única, na SEMA, ecossistema Amazônia, é 80% de reserva legal. Ecossistema Cerrado é 35%. O resto, sua propriedade, você pode abrir. Pode abrir. Se for emitida a licença ambiental, você pode abrir, uai. É desmatamento, mas dentro da lei. É claro que a gente tem que bater duro no desmatamento ilegal, predatório. Isso é nocivo. Agora você vai falar para mim que piorou? Os dados estão aqui, gente. Não adianta discutir com número. Vocês já ouviram falar isso. Contra fatos e dados, não existe argumento. A gente teve uma redução de 82,5%, pô. Certo? Tal que é a partir da implantação do programa de cálculo de desmatamento da Amazônia. 82,5% entre 2004 e 2014. Pô, é uma redução significativa. Vocês sabem muito bem que na COP21, ano passado, lá em Paris, certo? Foi ano passado em Paris? Não, ano passado já foi... Não, ano passado nós estamos em 2017. Então, ano passado foi em Marrakech. A COP21 foi em 2015 em Paris. Certo que a Dilma ainda foi. Qual foi a proposta brasileira? Nossa proposta é desmatamento ilegal zero até 2020. Essa é a nossa proposta. Ah, mas nós não vamos conseguir, dane-se, vamos fixar uma meta. Chegando lá, a gente vê o que atingiu, vamos trabalhando para atingir. Certo? Você tem que trabalhar com um parâmetro, uma meta. Você entendeu? Agora, é uma redução significativa, só que ainda é um problema. É o principal problema ambiental, mas é o principal enfrentado na região amazônica. O que mais tem visibilidade, certo? E aí, a gente tem que perguntar, quais são as causas do desmatamento? Temos que trabalhar. Quais são? Aqui, ó. Tudo isso aqui é causa, certo? Vamos lá. Extração de madeira para fins comerciais, projetos agropecuários de mineração, construção de usinas hidrelétricas, propagação do fogo resultante de incêndios, projetos de colonização e expansão da urbanização e abertura de estradas. Tudo isso aqui é causa. Agora aí que eu vou fazer a ponderação, vamos lá, porque eu vou analisar caso a caso aqui, para tentar fazer nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Vamos naquele meio termo. Então vamos lá. Primeiro, extração de madeira. Está aqui. Uma foto dessa, o cara fica chocado. É uma causa de desmatamento? Claro que é. Extração comercial de madeira. Certo? Muito bem. Só que tem uma coisa. Pessoal, eu não posso sair por aí apontando o dedo para os outros, porque tem gente que é boa para isso. Tem gente cuja melhor parte do corpo é esse dedo aqui. Ah, Marcelo, por quê? Meleca? Não. Adora apontar erro dos outros, mas não olha o próprio umbigo. Eu ia falar outra palavra, vamos para o umbigo. Não olha o próprio umbigo. Pessoal, presta bem atenção. Milhares e milhares de famílias no Brasil inteiro dependem disso aqui para sobreviver. Vocês estão querendo que eu aponte o dedo agora para tudo quanto é madeireiro que tem por aí, para falar que todo mundo é bandido? É isso? É todo mundo bandido? Quer dizer que não existem madeireiras, sei lá, serrarias por aí, que tem um plano de manejo, um engenheiro florestal responsável, que faz a extração, o reflorestamento, tem um plano de corte das espécies. Tem isso ou não tem? Tem! Claro que tem! O cara trabalha dentro da lei. Qual é o problema?
Se não, por exemplo, eu estou falando com muitos concursandos aqui, concursandas, que são jovens, estão aí batalhando um lugar ao sol, planos, perspectivas, e muitos, de repente, ainda estão morando com pai, mãe, ainda estão em casa, são jovens. Beleza, sem problema. Certo? E você está batalhando o seu caminho. E aí você quer ter a sua casa, você quer ter, de repente, seu escritório, papapá. Eu pergunto, na sua casa, por acaso vai ter armário na cozinha? Ah, vai, Marcelo, beleza. Vai ter armário no banheiro? Armarinho no banheiro? Ah, vai, Marcelo, ótimo. Vai ter móvel na sala? Móveis na sala? Sim, móveis na sala. Por acaso você vai ter móveis no seu escritório? Mesa de trabalho? Ah, Marcelo, sim. E daí? Da onde que vai sair a madeira? Vai chover? Vai ser tudo MDF? Para com isso, pessoal. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Vou lá fechar a Milan Móveis? Desculpa usar esse nome, só uma referência. Quer dizer que fecha, todo mundo demitido, porque não pode mais desmatar. Não, peraí, pô. Não é assim. Você sabe que tem gente que trabalha dentro da lei. Existe um parâmetro legal para se fazer. É claro que nós estamos falando da coisa ilegal. Como eu disse, predatória. É uma causa de desmatamento? Claro que é. Claro que é. Mas nós temos que entender que muita gente depende disso aqui para sobreviver, pessoal. Se eu for lá em Marcelândia, por exemplo, sei lá, Itaúba, Castanheira aqui, falar, para, desmatamento zero, a cidade morre, doutor. Vai viver do quê? Certo? Beleza? Então é importante, mas é causa de desmatamento. Tá? Outra, olha aqui. Pessoal, por acaso eu vou falar para vocês que eu sou contra quem cria boi? Eu sou contra pecuarista? Não sou, claro que não. Quem planta soja? De maneira nenhuma. Agora, por acaso você tem alguma prova que esse nosso amigo aqui tacou fogo nessa área aqui para abrir pasto? Ah, mas não tem. Tem sim. Esse tronco preto carbonizado aqui é o quê? Esse tronco preto aqui. O que é? O cara tacou fogo aqui. O cara tacou fogo e abriu. Ah, Marcelo, mas agora há pouco você falou que no eco... Olha a floresta lá no fundo. De repente, o ecossistema Amazônia, você falou que tem que deixar 80% de reserva legal. 20% pode abrir. Exatamente. Ah, Marcelo, e se isso aqui for os 20% da fazenda? Ótimo. Aí vem a pergunta. E se não for? E se não for? E se o cara fez isso aqui ilegalmente, sem a licença ambiental? Como é que fica? Aí eu pergunto, a expansão da agropecuária é causa de desmatamento? É causa. Não adianta o pessoal, desculpa, eu vou falar porque está gerando polêmica, não adianta o pessoal ficar chateado com o samba da Imperatriz Leopoldinense, que a turma fala que está criticando o agronegócio. Ano passado, a Unidos da Tijuca elogiou Sorriso e ninguém falou nada. O samba enredo da Tijuca ano passado foi sobre Sorriso. E aí? Foi um elogio para o agronegócio. E eu também bato palma. Você acha que eu vou desprezar o agronegócio? A quantidade de emprego que gera, as exportações, as divisas, os impostos que arrecada, maravilha! Mas tudo também tem consequência. É ação e reação. Eu não conheço coisa do mundo que só tem um lado bom. Você pode ter um lado bom e um lado ruim. E, infelizmente, gera impacto. Então, é uma causa de desmatamento. Claro que é. Certo? Beleza? Outra, aqui. Quem que abriu isso aqui? Pessoal, quem abriu isso aqui foi o doutor Eliezer Batista, pai do Eike Batista, quando foi presidente da Companhia Vale do Rio Doce, de 1979 até 1985, governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo. Esse aqui é o projeto minerador de Carajás, lá no sudeste do Pará, certo? Lá perto de Marabá, por ali, certo? Canaã dos Carajás, é por ali, tá? E eu vou falar para vocês o quê? Que não era para fazer isso aqui? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma baita província mineral. Aqui tem minério de ferro, tem manganês, tem cobre, tem ouro, tem alumínio. Uma maravilha. Certo? Contribui para as exportações brasileiras, gera emprego, gera divisas. Maravilha. Mas eu pergunto, para fazer isso aqui, tem que desmatar? Tem. Tem. Gera impacto? Gera. Estou falando que eu sou contra? Não. Mas tem um lado positivo, tem um lado negativo. É causa de desmatamento? É. É que nem eu falar para vocês estão acompanhando isso. Imagine, se o governo tivesse liberado o garimpo naquela serra lá de Pontes e Lacerda, que outro dia a turma estava recebendo a polícia com bala lá. Diz que a turma é uma turma criminosa que está lá, recebeu a polícia na bala.
Vocês sabem que já tiraram o pessoal de lá, a turma volta. É uma serra lá perto de Pontes de Lacerda. A turma achou ouro. Imagina se tivessem liberado a ocupação da serra. Você sabe o que tinha restado de vegetação lá? Nada. Só buraco. Só buraco. Tem o lado positivo e o lado negativo, pô. É causa de desmatamento. Projetos de mineração. Isso aqui é Carajás, lá no Pará. Tá? Construção de hidrelétrica. Gera impacto? Claro que gera. Eu vou falar disso em hidrografia, aí você vai ver a adaptação. Mas é o seguinte, olha só. Pessoal, quando se fala em Amazônia, esse aqui, se não é o maior, é um dos maiores desastres que já aconteceram na história da Amazônia. Olha, esse branquinho aqui é nuvem, tá? O que interessa aqui é o verde e o preto. O verde é a floresta, a imagem de satélite. O que é o preto? O preto é a água. É a água. Pessoal, essa aqui é a hidrelétrica de Baubina, fica no rio Uatamã, lá no Amazonas. Certo? Pessoal, essa hidrelétrica aqui, ela gera aproximadamente 250 megawatts. É a capacidade instalada dela. Certo? Para você ter uma ideia, a capacidade instalada do Manso, aqui pertinho de Cuiabá, é 210 megawatts. Isso é 210. Tá? Todo mundo conhece lá o Lago do Manso, muito bem. É a capacidade instalada aqui. Ah, Marcelo, então, do 250 a 210, 40 megawatts a mais. Pô, então essa usina aqui gera 20%, mais ou menos, a mais de energia com essa aqui. Isso, mais ou menos 20%. Certo? Muito bem. O problema é que o Manso gera isso aqui. E o Lago do Manso tem aproximadamente 430 quilômetros quadrados, 43 mil hectares. Tá? Para gerar 210. Moçada, isso aqui tem 250 megawatts, 20% a mais. Para uma área alagada de aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados. Ou seja, para você gerar 20% a mais de energia, você alagou uma área 600% maior. Certo? E o problema é que essa área alagada, o que é? Floresta. Floresta, porque não foi desmatada. E a floresta está lá embaixo d'água, produzindo, liberando metano para a atmosfera, que é gás estufa. Agora você vai falar para mim, eu sou contra construir hidrelétrica? Claro que não. O Brasil tem um potencial hidrelétrico maravilhoso. Água limpa, renovável, certo? Muito melhor que petróleo, carvão mineral, nuclear. Muito, 1000 vezes melhor. Certo? Agora, gera impacto? Gera. Mas é isso que me espanta no Brasil. É isso que me espanta. Como é que os caras construíram isso aí, pô? Como que eles construíram isso aqui? Certo? Será que ninguém viu isso? O projeto não estava lá? Meu querido, isso aqui foi construído na época do regime militar, doutor. Certo? E você está pensando o quê? Que naquela época tinha o quê? Ah, Ministério do Meio Ambiente? Promotoria do Meio Ambiente? Ah, tinha ONG? Tinha esse tipo de coisa? Negativo, doutor. Está precisando fazer a obra, toca horror aí, faz. Faz, olha, tem que fazer? Faz. Pronto. Agora, a partir da Constituição de 88, a partir do fortalecimento do movimento ambientalista, agora que a coisa mudou. Você tem audiência pública, você tem o Ministério Público, você debate no Congresso, você tem que ter estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, EIA-RIMA, agora tem que ter. Antigamente não, doutor. Então isso aqui é um impacto violento que aconteceu no ecossistema amazônico. Certo? Beleza? É uma causa de desmatamento, você tem que fazer a obra, além do lago. Tá? Outra. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico
técnico administrativo 10 de 25 e professor 10 de 30 reais. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de 15 reais. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lago Concursos é a melhor preparação para o concurso da SEDUC 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.